Glórias a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Aleluias. Morte, choro, tristeza e dor, ali não haverá, não é? Lá em Apocalipse diz isso. Não haverá mais dor, não haverá mais choro. É uma passagem que diz que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Jesus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Amados, quero dividir uma palavra nesta noite ao coração dos irmãos. Serei breve, porque a palavra que Deus nos deu nesta noite, como ensinamento para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreve João, nosso irmão João, capítulo de número 21. João 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve João, capítulo de número 21. Glória a Deus. Eu vou estar lendo, irmãos, você, em nome de Jesus, esteja aí acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíade. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos discípulos. Disseram-lhe Simão Pedro, ou disse Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ele disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam dentro deles que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de maravilhas, nesta noite, ó Deus, nós estamos reunidos em Teu nome, Pai, para Te adorar, para Te exaltar. Pai amado, estamos aqui para engrandecer o Teu santo nome. E pedimos, ó Pai, pela Tua rica misericórdia, Senhor, usa, Pai, a minha vida para nos transmitir a Tua palavra. Nos ensina, que a Tua palavra seja ministrada pela minha vida,
a intermédio do Espírito Santo, para nos convencer, ó Pai, para nos ensinar, para nos colocar, Senhor, na direção, para, Pai, acertar aquilo que por muitas vezes não está no prumo, mas a Tua palavra ela é fiel e eficaz para isso. Pai amado, usa, Senhor, o Teu Espírito Santo com poder e glória nesta noite, para operar milagres, prodígios e maravilhas. Pai amado, aonde estiver, Senhor, nesta casa de oração, porventura alguém que está, Senhor, passando pela enfermidade, Deus, através da Tua palavra, vai curando em nome de Jesus. Deus maravilhoso, a Tua palavra diz no livro de Atos, capítulo 10, verso de número 44, que quando Pedro ministrava a palavra, os que ouviam a palavra eram curados instantaneamente. Pai amado, todos nós aqui sabemos que eu não sou Pedro, mas, ó Pai, o mesmo Espírito Santo que curou naquela ocasião é o mesmo que aqui está, e Ele pode curar as nossas vidas aqui em nome de Jesus. Pai amado, põe a Tua mão poderosa, Pai, para a glória do Teu santo nome. Quem crê diz amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Amados, livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, nos fala a respeito de alguns momentos depois da ressurreição de Cristo. Logo depois que Cristo ressuscita, Ele cumpre algumas tarefas. Ele aparece para algumas pessoas, Ele cumpre algumas andanças depois de ter sido, ou depois de ressuscitar dos mortos, da qual, da mesma forma como Ele disse aos discípulos que faria. Jesus, em toda a sua trajetória, nunca deixou de dizer aos discípulos que isso haveria de acontecer, que Ele haveria de ir ao Calvário, que Ele haveria de ser morto, e que ao terceiro dia Ele voltaria. Ele sempre disse isso aos discípulos, mas o dia a dia fez com que os discípulos não ouvissem, não prestassem atenção em muitas coisas que Jesus disse. O dia a dia fez com que os discípulos, por muitas vezes, não ouvissem ou não entendessem o que Jesus estava querendo transmitir aos seus corações. E esta informação era uma delas. Veja que nós temos também a passagem dos discípulos pelo caminho de Emaús, ou indo até Emaús. A Bíblia vai dizer que eles estavam conversando entre eles, falando a respeito das coisas que havia acontecido, conversando a respeito de Jesus, conversando dos feitos, da crucificação, dos rumores da ressurreição. E então Jesus encontra-os pelo caminho e pergunta: do que eles conversassem? Estão conversando sobre o quê? E os discípulos dizem: mas tu é peregrino da terra e não está ouvindo e sabendo dos acontecimentos passados, recentes agora? Acabou de sair no jornal, nos noticiários, que Jesus foi morto e era um grande profeta, grande em obras. Aí eu te pergunto, se eram discípulos e estavam com Cristo ao longo dos 3 anos e alguns meses que Jesus estava ministrando também nesta terra como homem, ensinando e dizendo essas coisas a eles, porque quando acontece, eles não acreditam? E a pergunta que vem é: por que isso também nos dias de hoje acontece conosco? Jesus nos diz o que acontecerá, Jesus nos promete algo, Jesus nos mostra o caminho, mas parece que nós não acreditamos naquilo que Jesus está dizendo, e queremos seguir aquilo que nós achamos que tem que seguir. Esses discípulos fizeram a mesma coisa. A Bíblia vai dizer que antes da terceira aparição de Jesus aos seus, Pedro então leva envolto alguns com eles para tornar a pescar. E aqui é pescar no literal, não a pescaria que Jesus disse que Pedro faria. Jesus, certa ocasião, quando já tinha chamado Pedro e já estava ali com Pedro no seu coração, ele disse: olha, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes, você vai ser pescador de almas.
Pedro já tinha essa promessa na vida dele. Mas por que então que Pedro retrocede? Por que será que Pedro retrocede? Por que será que a esses 3 dias, irmão, 3 dias, Pedro viveu com Cristo lado a lado mais de 3 anos. E em 3 dias, Pedro abandona tudo e volta a fazer o que não era para fazer. Percebe? Percebe que se nós não vigiarmos, as decepções que temos e as coisas que acontecem na nossa vida, que nos desagrada, e muitas vezes não vem ao encontro daquilo que nós achamos que deveria acontecer, pode nos tirar do caminho. Percebe que a frustração de Jesus não está mais ali ao lado, e que até aquele momento Pedro não havia visto Jesus, e talvez no coração de Pedro pairava a dúvida: será que ele vai ressuscitar mesmo? Porque já passou o 3º dia e nada de Jesus. E às vezes a dúvida, a tribulação, e eu quero te chamar a atenção aqui, porque muitas vezes a tribulação se instala na nossa vida, a dúvida se instala, a confusão acontece, o problema vem, aí está tudo bem, aí de repente começa a dar problema na empresa, começa a dar problema onde você trabalha, aí começa a dar problema em casa, e do nada as coisas começam a acontecer e problema, e às vezes faz nós termos um sentimento de: quer saber? Eu não vou mais. Sentimento que Pedro teve. Não apareceu Jesus até agora? Pedro vira para os seus amigos, irmãos, e diz assim: eu não sei vocês, eu vou pescar. Sabe o que é isso? A frustração de não acontecer aquilo que Pedro queria no tempo dele, faz ele abandonar aquilo que Jesus tem para ele. Você está entendendo? Não abandone aquilo que Jesus tem para você por causa de tribulação momentânea. Paulo diz assim: as tribulações deste momento não pode apagar a glória que há do porvir. Então levante a sua mão, porque tem grandes coisas a acontecer. Não desiste, não para, não retroceda, não abandone o barco, porque Jesus, ele vem na hora certa. Ele te chamou, foi para ser uma bênção e não para voltar a pescar aquilo que ele já falou para você não fazer. Não abandona aquilo que Deus te entregou, porque Ele ainda tem mais a realizar. Muito mais. Mas Pedro não entende isso. E eu amo a palavra de Deus e a Bíblia, porque Jesus não faz a mínima questão de tirar essas coisas daqui. Muito pelo contrário, Ele faz questão de deixar. Porque serve como uma lição para a nossa vida. Primeiro, de que o homem é falho. E segundo, de que Deus é perdoador das nossas falhas. Por isso que está aqui. Mas Pedro falhou. Mas calma, tem a parte que Jesus perdoa. Pedro então olha para os seus amigos e, não satisfeito com o seu desvio de conduta, ele leva mais um bocado. Isso é um grande problema de quando nós estamos querendo abandonar as coisas. Já percebeu? Quando uma pessoa quer abandonar, ela só vai tentar te levar junto. Pode perceber. Converse com alguém que está desanimado por causa de qualquer coisa que aconteceu na igreja, ou na sua casa, ou alguma decepção que teve no ministério. Converse com essa pessoa 5 minutos. Mas vá blindado. Mas converse. Você vai ver que vai acontecer isso aqui. Ela vai tentar te convencer de que ela não está por um motivo plausível e que você deveria fazer o mesmo. Pedro faz isso. Olha a consequência, irmão. Pedro era para pescar almas. Ele se desvia e desvia mais alguns com ele. Isso é o problema de quando nós abandonamos aquilo que Deus nos colocou na mão. Isso é o problema de quando nós abandonamos a direção que Deus tem para a nossa vida. A direção que Deus tem para a nossa vida não depende de situações, irmãos. Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para ser uma bênção, então seja uma bênção, independente da situação, porque se você for íntegro e estiver uma bênção, Deus será contigo.
Deus será contigo. Ele vai pescar. Problema de deixar as coisas e as tribulações que passamos entrar no coração é querer abandonar a obra que Deus nos colocou na mão. Porque quando nós escolhemos Jesus, nós pedimos para Ele nos separar, nós pedimos para Ele nos usar, nós pedimos para Ele nos levantar no ministério, nós pedimos para Ele, aonde nós colocarmos as nossas mãos, Ele ali cure em nome dEle. Pedimos para orar pelas pessoas e Deus fazer o milagre, pedimos para profetizar sobre vidas, Deus me dá dons, e nós vamos pedindo. Nós vamos pedindo, isso é bom. Mas quando nós não temos aquilo que no tempo nosso desejamos, ou alguma tribulação sobrevém à nossa vida, nós queremos jogar tudo isso que pedimos pelo ralo. Assim, 3 dias fez Pedro esquecer de 3 anos e meio. 3 dias fez Pedro esquecer 3 anos e meio que ele estava com Jesus. Não permita que 3 dias de tribulação faça você esquecer de tudo que Jesus já fez pela tua vida. Hoje é noite de ceia, noite de comunhão, mas não é algumas tribulações que vão fazer eu esquecer daquilo que Jesus fez por mim. E eu nem estou falando da maior questão, que é cruz do Calvário, morte, como já foi falado aqui, Ele se entregou por nós e me salvou. Nem estou falando, eu estou falando do dia a dia mesmo, de coisas que Ele fez, faz e está fazendo pela minha vida. E fez e faz e está fazendo pela tua vida. Não permita que a tribulação desanime a tua vida. Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para ser obreiro, para ser guerreiro, Deus te chamou para profetizar o nome dEle, Deus te chamou para pregar o Evangelho, Deus te chamou para evangelizar, Deus te chamou para estar de pé, Deus te chamou como coluna, Deus te chamou para ser uma bênção, Deus te chamou para ser uma coluna na tua casa, Deus te chamou para ser uma coluna na tua família, Deus te chamou para sustentar o teu casamento no momento da tribulação, Deus te chamou para pedir perdão, Deus te chamou para liberar perdão, Deus te chamou para uma grande obra. Então não é a tribulação que vai tirar você da direção. Pelo amor de Deus, não volta a pescar peixe, continua. Mas ele volta. Segundo problema de estar longe de Cristo, segundo problema, ele não tem mais visão, ou a visão que Deus havia dado a ele. A Bíblia vai dizer, o texto diz que quando eles estão retornando, eles avistam Jesus de longe, mas eles não reconhecem que é Jesus. Como é que você passa 3 anos e meio com o mestre? Quando eu estava lendo esse texto hoje, eu fiz essa pergunta ao texto, esperando Deus me responder. E aí eu fiquei perguntando, falei, Deus, que coisa doida. Porque como é, Moisés, que eu passo 3 anos e meio andando lado a lado com o mestre. Lado a lado com o mestre. Levando chibatada dele, porque muitas vezes a palavra dele era dura. Pedro foi um dos que mais levou ensinamentos, vamos assim por dizer. Andou com ele. Esteve no monte quando Jesus estava ali, o céu se abriu, apareceu Elias e Moisés. Esteve ali. Esteve no monte quando Jesus foi preso. Tentou segurar a onda. Pedro passou por muita coisa. E de repente, ele olha de longe e não reconhece o mestre. Sabe o que é isso? Visão de Ló. Porque quando nós não estamos mais debaixo da potente mão de Deus e queremos tomar conta do nosso próprio caminho, nós perdemos a visão de Abraão e ganhamos uma visão de Ló. Nós deixamos de ver que o pó da terra com Deus é melhor do que as campinas verdejantes sem Deus. E aí você não enxerga mais. Aí você perde a visão de Deus.
problema de se afastar por causa das tribulações e as decepções, irmão, quem não se decepciona? Aliás, nós somos chamados para ser discípulos, sim ou não? Me aponte um discípulo que não teve decepção. Me aponte um homem de Deus e uma mulher de Deus que não passou por traição, por decepção, por calúnia, por difamação. Irmão, conta, qual foi? Nunca aconteceu comigo. Desculpe lhe dizer, não estou profetizando, estou lhe dizendo a verdade. Acontecerá. Porque isso faz parte do ministério. O próprio Jesus disse, vão caluniar vocês. Vão xingar vocês. Vai ter contenda no meio da família por causa do meu nome. Vai ter problema em meio... Sabe aqueles parentes mais chegados? Prepara, a hora que você falar que me adora, acabou. Vão inventar coisas de vocês. E o texto deixa a minha mente trabalhar em várias questões do tempo de hoje. Isso faz parte do ministério. Nós não podemos entender que isso entre no nosso coração para nos tirar do caminho e do processo que Deus tem para mim e para a tua vida. Porque senão nós ficamos sem visão, irmão. E crente sem visão, vou falar uma coisa para você, não tem como viver aqui nessa terra. Porque a partir do momento que aceitamos a Jesus, não tem mais visão terrena. Não adianta mais. Não adianta querer ter uma visão que você tinha antes de aceitar Jesus. Não, acabou. Sabe o mundo lá fora? Não nos quer mais. Não quer mais. Não adianta eu querer largar. Se eu fosse padre, falava batina, né? Não adianta querer largar a vestimenta de sacerdote, irmão, e ir para o mundo de novo. Porque quando eu não conhecia Jesus, eu era. Mas não adianta eu querer viver o que eu vivia antes, porque não tem mais jeito. Aquele mundão lá, que tentou me seduzir, não me quer mais, a não ser para me fazer de pano de pisar. E eu tenho que entender isso. Porque na hora de louvar a Deus, que é melhor adorar, ainda que chorando, do que ter alegria no mundo, é prazeroso. Mas na hora que as tribulações vêm, a gente fica pensando em abandonar o barco. Ou só eu já pensei em abandonar o barco? Será que só eu? Mas eu tenho uma notícia para você. A partir do momento que Jesus vem atrás de nós, como ele fez com Pedro, volta a visão, volta a ter pão. Porque quando ele pergunta, você tem alguma coisa? E sem Jesus nós não temos nada. Repita após mim, sem Jesus eu não tenho nada. Diz aí, sem Jesus eu não tenho nada. Irmão, não tem nada, nada presta. Nada presta. Tem algo de comer aí, filho? Jesus fala com a mesma linguagem. Jesus vira assim para eles, tem algo de comer? Filhos, tem algo de comer? Repare que Jesus fala igualmente, ele sempre falou. Porque quem muda não é Jesus, quem muda somos nós. Eles mudaram, Jesus não muda. Eles mudaram, Jesus não muda. Ele fala igualzinho, ele sempre falou, filhos, tem algo de comer? Qual é a resposta? Não. Não teria outra. Porque sem Jesus nós não temos nada, irmão. O que é que nós temos, Bruno, para oferecer sem Jesus? Nada. Nada. E eles falam a verdade. Não. Aí Jesus fala, calma. Vocês podem ter mudado, vocês podem ter retrocedido, mas eu não mudei. Eu quero lhe dizer uma coisa, o Deus que você serve não muda. Ele diz, volta lá, lança a rede pelo lado direito. E aí vocês vão ter o que comer. A Bíblia vai dizer que eles fazem exatamente. Porque eles entenderam que era o Senhor. E crente que é crente, irmão, obedece à voz de Deus. Crente que é crente não reluta com aquilo que Deus tem para a nossa vida. O texto não afirma que eles discutiram com Jesus. Eles não falam, mas quem é você? O texto não diz que eles não sabiam quem era. Eles não reconheceram, é o que diz o texto. Aí, este da qual eles não reconheceram, pergunta, vocês têm o que para comer? Eles, nada. Aí este da qual eles não conheceram, diz assim, vai lá e joga a rede do lado direito.
E por que Jesus falou assim, mas quem é você para eu largar a rede do lado direito? Quem que é você? Sabe por que não perguntaram, irmãos? Porque aquele que crê em Jesus conhece a voz do Mestre. Por mais desanimado e triste que você e eu possamos estar, quando o Senhor fala conosco, nós reconhecemos a voz do Mestre. E nesta noite o Jesus fala conosco, não abandone, continue. Porque as tribulações deste tempo não há de ser maior do que a glória que há de se revelar sobre a nossa vida. A Bíblia diz que eles obedecem, e obediência gera, quem veio ontem sabe, obediência gera milagre. Obediência gera milagre. Eles obedeceram, qual é o milagre? 150 e tantos grandes peixes. 150 e tantos grandes. Jesus fez questão de frisar, grandes. Deus tem coisa grande a realizar em nome de Jesus. Deus tem coisa grande a realizar. Há um pão e há um cálice nesta noite para a nossa vida. E há grandes coisas para Deus realizar sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que eles voltam com os peixes. Mas olha o que é um Deus de milagre, Joel. Mais uma vez, eu analisando o texto, olha que interessante, irmão. Simples, mas está lá no texto. Jesus olha para eles e diz assim, imagine que Joel é Pedro, mas vou chamar ele de Joel, porque ele é Joel, né? Joel, você tem o que para comer? Nada. Então volta lá, se eu pergunto se ele tem o que para comer, é porque eu também não tenho. Ok? Você tem o que para comer? Nada. Volta lá e pesca. Aí quando você pescar, você volta aqui, aí você vai ter. Aí a gente vai fazer. Aí ele vai, pesca. Quando ele chega, Moisés, Jesus já está com o peixe na brasa. Jesus já está com o prato pronto. É só obedecer, porque esse milagre é só para comprovar que Jesus está na tua vida. Porque quando você retornar, o peixe já está na brasa, já tem pão, porque Jesus é o pão da vida. Não depende de nós, Jesus ele é soberano. Quando eles voltam, não precisa pegar os peixes para assar e dar para Jesus, não. Eles são alimentados com o que Jesus já tem. A brasa e o peixe já está lá. E a Bíblia é clara, o texto diz que o peixe estava na brasa e tinha pão. Percebe que Jesus não precisa de ninguém para operar o milagre, irmão? Ele só precisa de uma coisa, que nós obedeçamos a sua palavra. Quem obedece cria milagre na vida. Então levante a sua mão, obedece que vai ter milagre. Ah, mas está tudo uma confusão, não importa. Obedece que tem milagre sobre a tua vida. E aqui eu encerro. A Bíblia diz que quando eles reconhecem e eles veem que é Jesus, eles entendem que toda a falha humana, ela não é nada quando Jesus tem a sua vontade sobre a vida do ser humano. Jesus sempre tem um perdão pronto. Enquanto Jesus não vir buscar a igreja, ele é o nosso advogado, diz a palavra, não é? Querido, quando você vai enfrentar um julgamento, por qualquer coisa que seja, existe na parte superior um homem chamado juiz. Juiz, ele julga. Juiz, ele julga. Nós somos réus naquele momento. Ou reclamante. Se não somos acusados, somos réus. Se não somos acusados, estamos reclamando algo. Alguma empresa ou alguma pessoa será ré. Ok?
juiz, réu, né? E existe alguém que defende o réu. Quem é que defende? O advogado. Enquanto Jesus é advogado, há defesa para a nossa vida. O problema vai ser depois que ele vier buscar a igreja. Porque ele vai deixar de ser advogado e passar a ser juiz. Não defende. Juiz só dá a sentença. Você nunca vai ver um juiz defendendo alguém. Não vai ver. Juiz sentencia. Mas enquanto a igreja está aqui na terra e Jesus não buscou, nós temos um advogado. Então calma. Independente do que aconteceu, se você de repente entrou desanimado, se de repente você entristeceu a Jesus com os pensamentos, querendo... Aí a palavra vem e diz assim: Ele é o nosso advogado. Fica de pé em nome de Jesus. Ele é o nosso advogado. Quando eles chegam, irmãos, já tem peixe e pão. Jesus sempre tem peixe e pão para você. Sempre haverá peixe e pão vindo das mãos de Jesus. Sempre haverá sustento para a tua vida. Sempre haverá misericórdia sobre a tua vida. Sempre haverá bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você crê? Em nome do Senhor. Fique com esta palavra. E o Senhor manifestará ainda mais sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos?